E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula aqui do curso de História da Igreja. Só fazendo uma breve recapitulação. Na primeira aula a gente falou da encarnação do Logos, né? De como no princípio era o Logos e não tem como ser de outra forma, porque quando nada existia, a única coisa que poderia existir é essa possibilidade das coisas existirem. E esse é o Logos, esse Logos se encarna, né, na pessoa de Cristo. E essa pessoa de Cristo, né, essa pessoa que unifica, que é a grande tensão da história, né, humana, um homem que se faz, um Deus que se faz homem e que é 100% homem e 100% Deus. Né? Então, esse é o primeiro mistério, o primeiro enigma, né, dessa personificação de Cristo, do Logos, e esse é o grande milagre. Né? Aí eu até brinquei, depois eu fiquei pensando, porque eu falo do David Hume, né, que duvida dos milagres. Talvez algumas pessoas não tivessem compreendido muito bem essa parte, porque não conhecem, né, esses dizeres do David Hume, mas não precisa conhecer, porque a partir dali, né, da chamada Revolução Científica, ficou esse mal entendido de que se o milagre não pode ser provado, logo ele não existiu. Mas, o que é uma premissa completamente absurda, né? Quer dizer, se você não conseguir provar que você tomou café da manhã hoje, quer dizer que você não tomou café da manhã? Ou quer dizer que você tomou, mas não tem a prova? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Né? Por exemplo, um crime. Alguém está ali presente acontecendo um crime. Depois ela vai lá no tribunal. Ela viu, mas ela não vai conseguir provar que ela viu. Ela pode, no máximo, dar o testemunho dela, que ela viu. E aí, bom, os advogados vão se degladiarem lá e o juiz vai decidir. Agora, se ela viu ou não, né, é só ela que sabe. Agora, se ela provar que ela viu ou não, é outra coisa. É lógico que essa pessoa pode mentir, dizer que viu e não viu. Né? Isso pode acontecer. Mas, o fato, supondo que ela viu mesmo, que de fato ocorreu o crime, ela conta, ela não consegue provar. Tanto que existe tribunal por causa disso. Por que os julgamentos, os tribunais duram anos e anos e tem um juiz para decidir no final? Porque justamente não existe essa prova que eles exigem do cristianismo, e só do cristianismo não exigem de mais nada, essa prova simplesmente não existe. Né? Essa prova de que se você não consegue provar, logo não aconteceu. Essa prova é absurda. Porque se você assim, nos tribunais não precisaria de juiz. Porque você tem uma testemunha lá, ela prova que viu e acabou. Mas mesmo assim, essa prova, ela conta que viu. Aí se ela conta que viu, as pessoas podem questionar. Então, quer dizer, todos os milagres de Cristo, tudo que aconteceu, foi nesse sentido. Olha, eu vi, ele me curou, eu era cego, as pessoas que estavam ali próximas, elas acreditaram. Tanto que o cristianismo se difundiu, né, como de uma maneira avassaladora nas primeiras décadas, nos primeiros séculos. Porque as pessoas viam milagres e acreditavam. Agora, pra gente, 2000 anos depois, olhar para trás e querer uma prova, absurdo. Simplesmente essa prova, dessa maneira que você está exigindo, essa prova não existe. Agora, o que existe é o seguinte, é você olhar para 2000 anos atrás, que é o que eu chamo de um grande milagre, e ver a transformação na história da humanidade. Como um carpinteiro seria capaz de fazer isso? Um carpinteiro analfabeto seria capaz de mudar a história da humanidade, dominar o Império Romano, só com a palavra. O que esses caras fizeram? O que esses caras tinham? Será que eles eram ilusionistas? Será que eles eram alguma outra coisa? Alguma força, algo de sobrenatural tinham nesses caras que durante mais de 300 anos, mais de 3 séculos, foram mortos, esquartejados, dados às férias, viraram tochas para virar poste, né? O poste era o seguinte, né? No Império Romano eles faziam, botava fogo no cristão lá e deixava para iluminar. Então, quer dizer, será que esses caras passaram por isso e não desmentiram os milagres que eles viram? Simplesmente porque eles combinaram ali de, vamos falar essa mentira aqui. Quem sustentaria uma mentira durante 3 séculos, quase 4 séculos, e até hoje, né? Só porque, assim, qual o motivo, qual a razão? Eles não ganhavam dinheiro, não ganhavam fama, não ganharam nada. Só depois sim, teve um momento que a igreja começa, né? Ter um pouco mais de posse, mas muitos séculos, muitos milênios depois, lá na frente, né, aqueles 300, 400 anos ali, eu acho que às vezes a gente não entende a providência divina. Né? Por quê? Porque a gente não viu o todo ainda. Você só entende uma coisa quando você vê o todo. Só Deus conhece esse todo. Então cabe a gente aqui tentar entender. Não sei, mas eu olho para aqueles... Muitas vezes a gente entende, poxa, mas por que Cristo deixou esses caras sofrerem por 400 anos e não ajudou esses caras? Ajudou, dando conforto, né? Enfim, mas deixou esses caras morrer. Porque hoje a gente, 2000 anos depois, a gente olha para esses caras que sofreram 400 anos e não negaram, a gente olha e fala, realmente aconteceu algo miraculoso ali. Cristo sabia que aquelas pessoas acreditavam, mas daqui a 2000 anos, as pessoas iam olhar para trás e iam perguntar, não, mas cadê a prova? Quer dizer, a prova é essa mudança na história, esses 4 séculos de sofrimento, esses 4 séculos que eles passaram por isso e não abalou em nada a fé. Né? É o que eu falei no vídeo anterior. Eles têm todos os filmes, todas as músicas, todos os estúdios de Hollywood, né? Até as academias, as universidades, e o que eles conseguiram mudar da mensagem? Nada. Isso é o milagre. O milagre é aquela semente plantada, aquela transformação na história da humanidade, né? E você olhar isso e entender o que aconteceu na história da humanidade de lá para cá e que nada mudou. Essa prova cabal que exige o David Hume e toda a ciência moderna, essa prova simplesmente não existe. Por quê? Porque se existisse, seria o fim do livre-arbítrio. Porque imagina, se eu provo que Deus existe aqui, bom, acabou. Todo mundo vai ter que aceitar. E não seria necessário um pouquinho de fé.
Eu digo um pouquinho pelo seguinte, quanto mais conhecimento você tem da história, quanto mais você estuda os milagres de Cristo, estuda a história, menos fé você precisa. Sinceramente, para mim, que aconteceu algo sobrenatural é uma questão de conhecimento. Eu sei que aconteceu, não precisa ter fé nisso. Aconteceu algo sobrenatural, né? A fé é na salvação. Essa fé sempre vai ficar, porque a gente ainda não chegou lá, a gente ainda não viveu o paraíso celeste. Então, a fé é nisso. Agora, o que aconteceu não é questão de fé para quem estuda. Para quem não estuda, tudo acaba sendo uma questão de fé, porque você não conhece, você tem que acreditar, você vai na igreja, o padre fala, você tem que acreditar, né? Agora, todo mundo hoje, principalmente hoje em dia, todo mundo tem condição de chegar em casa, abrir a internet, pesquisar fontes confiáveis, né? E verificar que foi daquele jeito mesmo que contaram. Embora tenha muitos, assim, eles conseguiram uma avalanche de fake news, né? Vamos usar esse termo aí, para esconder essas coisas, dizer que não foi, que não é assim, que não tem essa prova cabal, né? Então eles usam desses subterfúgios para dizer que não foi nada, só que foi. Tanto foi que a gente está aqui falando até hoje, as igrejas, tanto perseguidas. A gente fala tanto da crise da igreja, né? Mas quantas igrejas existem, né? Esses dias eu fui lá no... Os milagres foi a todo momento, gente. Eu fui lá em Aparecida do Norte, né? Você via aquele santuário, aquela coisa. Por que aquilo ali? Porque encontraram uma santinha quebrada, né? Humanamente, materialmente, qual a explicação? Vocês encontraram uma santinha quebrada, aí vamos construir, vamos essa coisa... Assim, é uma força, né, gente? Qualquer sombra, qualquer respiro do sobrenatural, ele tem um impacto avassalador na história da humanidade. E só não vê quem não quer, né? E hoje é mais uma prova, né? Porque começar a falar da queda do Império Romano, né? Então quer dizer, o Império Romano, aquela coisa, foi o grande império da história da humanidade. De lá, desde então, tenta se repetir aquilo. Se você vê ao longo da história, né? Veio ali o Império Romano Germânico, veio Inglaterra, os alemães, os russos, os americanos, tá todo mundo tentando copiar aquilo ali ao longo da história, todos os impérios tentaram e nunca mais conseguiram. É mais uma coincidência histórica. Nem antes conseguiram, o homem sempre teve essa coisa, vou dominar o mundo, né? Eu serei como Deus. Essa promessa que ele vai atrás, é uma falsa promessa, gente. Se você for nessa, você vai se lascar, como tem se lascado aí a humanidade, até desde que essa promessa foi feita, né? Essa falsa promessa. Você vê que os impérios sobem e caem, com a mesma facilidade, com a mesma velocidade, né? Vai, sobe, cai. E a Igreja de Cristo ela continua, tem as suas oscilações, porque o homem, isso é natural do homem, o homem oscila, o homem vacila na fé, e aí Deus, mais uma vez, a gente às vezes pode não entender, mas com o seu prognóstico, já conhecendo todo, ele às vezes ele deixa o homem ser castigado, até para ele aprender. Se você lê Platão, você vê que não tem nada de irracional nisso aí, né? Platão já fala, o castigo é uma coisa boa, gente. Se você tem uma doença, você não vai tomar um remédio, só que se for uma doença da alma, você tem que tomar um remédio para a alma. Esse remédio para a alma é o castigo. Você precisa aprender. Se você se curar e aprender, valeu a pena. Pior seria você viver com aquele mal, morrer e ser condenado a ir pro inferno. Aí sim seria o mal, né? Então quer dizer, o homem passar por tudo que ele passa, né? A gente olha todos os governos ruins que tem aí hoje no mundo. Isso é um castigo permitido, gente. É um castigo permitido pro homem ver se ele percebe, ver se ele acorda, aquela sacolejada assim, meu filho acorda, que isso aí é tudo. Você tá perdendo tempo com coisas que não valem nada, né? Bom, então, mais uma vez me alonguei um pouquinho aqui na revisão das últimas aulas, né, que foi a questão da encarnação do Logos, a primeira aula. A segunda aula, aí expliquei um pouco mais a vida de Cristo, os milagres, enfim, o acontecimento ali. E esse é o verdadeiro grande milagre, o impacto de Cristo na história. Basta você olhar como um carpinteiro analfabeto, como ele impactou a história da humanidade. Quanto mais eu estudo, gente, mais eu vejo que é inexplicável esse impacto. Eu vou estudar mais e eu vou saber que foi mais inexplicável ainda do que eu já sei até hoje, porque cada vez você vê, assim, esse impacto é tão grande que humanamente não dá para dimensionar como era o mundo antes e como passou a ser o mundo depois. Tanto que, né, o C.S. Lewis, na Abolição do Homem, né, o próprio Chesterton também fala em Hereges, que a heresia, as verdades modernas, elas enlouqueceram, né? O Chesterton fala que as verdades enlouqueceram. O C.S. Lewis fala que hoje essas coisas, né, de minorias, vamos respeitar, é o quê? É você pegar uma parte do cristianismo para confrontar outra parte do cristianismo. Só o que tem é isso. Todo esse apelo à liberdade e igualdade, isso vem do cristianismo. Só que é você sobrepor certos valores cristãos, você pegar o cristianismo contra o cristianismo. As heresias modernas são isso. Você não consegue implodir o cristianismo. Eles tentaram perseguir, tentaram matar, tentaram de tudo, não conseguiram. Agora eles estão tentando pegar o cristianismo contra o cristianismo, para ver se vai dar certo, porque é um pedaço, uma verdade enlouquecida do cristianismo contra outra verdade. E aí você cria essa loucura, né, dessa tentativa de igualdade, liberdade, enfim, essas coisas que tem um fundo de verdade ali. Só que são verdades que estão desordenadas no todo. Não existe só aquela verdade. É legal, igualdade, é legal, mas igualdade e liberdade ao mesmo tempo não tem como. Simples assim, não tem como. Você tem que hierarquizar. Ora vai ser importante a liberdade, ora vai ser importante a igualdade, ora vai ser importante a justiça também. Porque se o cara conquistou aquilo ali, é justo que ele aproveite daquilo ali. O outro que não conquistou nada, é justo que ele não tenha nada, pô. Aristóteles já dizia. Por isso que eu falo, não tem nada de irracional no cristianismo. Aristóteles já dizia, não há injustiça maior que você dá igual para quem fez desigual. Se um trabalhou e outro não, você vai dar igual para os dois? Isso é injusto. Então quer dizer, será que a igualdade está acima da justiça? Será que a liberdade está acima da igualdade, acima da justiça, né? Acima do amor, da caridade? Porque o cristianismo traz todo esse leque de verdades e elas precisam ser ordenadas.
Para isso existe a igreja, para isso existe a doutrina, para isso existe a hierarquia. Quer dizer, o que é essa modernidade, essa loucura da modernidade que a gente vive? É uma verdade se sobrepõe à outra, uma brigando com o outro. Uns defendem sua igualdade, outros defendem sua liberdade. Aí vem os liberais, que não querem nada, os anarquistas. É cada um pegando um pedaço dessa verdade e tentando colocar em luta, né? Porque é isso que o inimigo faz, né? Dividir e conquistar. Eles botam... para vocês verem o impacto do cristianismo é tão grande que ele influencia até mesmo os não cristãos, os anticristãos, porque eles buscam valores que são do próprio cristianismo sem saber. Você vê as feministas. Ninguém valorizou mais as mulheres do que o próprio Cristo, do que o próprio cristianismo, do que o catolicismo. Maria é a maior de todos os homens. Foi uma mulher. O que ela tem, assim, humanamente falando? Nada. Ela não fez nada humana. Construiu alguma coisa, escreveu um livro, descobriu alguma coisa? Não fez nada, nada, nada. Humanamente falando, nada. Sobrenaturalmente, ela fez tudo. Por quê? Porque ela obedeceu a Deus. E para você ser tudo, só precisa disso. Não precisa mais nada. Só obedeceu a Deus. Então pronto, ela é a maior de todas. Acabou. Só precisa disso. Você acha que você precisa ir lá, destruir o comunismo? Não precisa nada disso. Isso é palhaçada. Deus não precisa de você para isso. Deus precisa para você obedecer a Ele. Só isso que Ele precisa. Se você obedecer, você vai ser aprovado. Se você quiser por você mesmo fazer alguma coisa, aí você não vai fazer nada. Como o homem tem tentado fazer há muitos séculos e séculos, né? E não faz nada. Quer dizer, a grande coisa é obedecer. Então, quer dizer, o que é o feminismo? É você pegar uma parcela dessa verdade e colocar contra ela mesma, porque foi o próprio cristianismo que igualou a todos, igualou homem e mulher, igualou escravo e rei, igualou todo mundo. Não quer dizer que não precisa de um governante. Não é você não aceitar essa hierarquia é saudável. Agora, ainda que vocês sejam desiguais materialmente, humanamente, no reino de Deus, na salvação são todos iguais. São iguais em Cristo, como almas imortais, porque uma alma imortal vai durar mais do que toda a história da humanidade. Então se você é uma alma imortal, meu filho, pouco importa se você vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos aqui como empregado, como patrão, como rei, como governador, como... Não interessa, isso aqui é só um testezinho para uma glória muito maior. Então, quer dizer, essa é a igualdade cristã, onde daqui, se você for um rei mau, você vai queimar no inferno. E se você for um empregado bom, você vai viver a glória eterna. Então, quer dizer, na verdade, às vezes, é mais fácil você ser um pequeno, porque o próprio Cristo diz, os ricos não têm mais dificuldades de desapegar, né? Os ricos vão ter dificuldade de desapegar. Então, às vezes, é muito melhor você ser pobre. Não reclama, não. Não reclama da sua pobreza, não, porque você é pobre e está com dificuldade de ser humilde. Imagina se você tivesse alguma coisa, né? Hoje em dia, a gente viu muito essa falsa humildade. Ah, eu sou humilde, eu sou humilde. O que você fez para ser humilde? Você não fez nada. Então, você não é humilde, porra. Humilde é aquele cara que fez muito e ainda assim se coloca como se não tivesse feito nada. Agora, se você não fez nada e vê que você não fez nada, você não é humilde, porra. Você simplesmente não é nada. Essa coisa de que todo mundo é um herói, alguma coisa, não é assim, gente. O caminho de Cristo não é esse. O caminho é você se colocar humildemente obedecendo. Se você obedecer, né, como Maria deu esse exemplo, você vai ser grande. Não agora, espera um pouco. Você vai olhar para trás, vai ver esses milagres, vai confiar. Essa é a fé é na salvação. Eu conversei às vezes com algumas pessoas, eu confio que esse governo, a gente vai enfrentar isso e vai conseguir, ele vai vencer. Olha, se só confiança no governo, você já começou errado. Independente do governo. Lógico que a gente tem que lutar por um bom governo, um governo justo, um governo cristão, um governo que defende os valores. Lógico, a gente vai lutar até o fim por isso. Mas, ainda assim, que esse governo não vence, a nossa fé está em Cristo, em Cristo. É no pós, numa outra dimensão que a gente vai chegar. É no final, não é na luta. É aquilo, a gente não conhece o todo da história, a gente conhece só uma parte. Nessa parte que a gente conhece, algumas coisas podem não fazer sentido. Mas você chegar no filme no meio, você já está entendendo tudo? Pô, mas que palhaçada é essa? Você vai entender quando você terminar o negócio, chegar no final, pô. Você não viu tudo ainda. Espera, pô. Essa ansiedade, isso é uma coisa moderna também, de querer resolver tudo, achar que sabe tudo e tudo tem que ser provado. Isso aí é satânico, pô. Na medida do possível, buscar o conhecimento, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui, e confiar. Confiar que vai dar certo. Deu certo. Tem 2.000 anos que está dando certo, vai continuar dando certo. Espera um pouco. Essa punição, esse mal que está no mundo, isso serve ao bem. Está fazendo algumas pessoas converterem, está fazendo algumas pessoas. Quantas pessoas não têm acordado? Né? Isso é fantástico. Olha, a gente está vivendo um período assim, muito ruim politicamente. Mas quantas pessoas não têm acordado por conta de olhar para essa maldade e ver, caraca, as coisas não podem ficar assim. E a partir daí, tem melhorado, tem surgido esse renascimento. Eu tenho visto que está ainda em germe, mas tem surgido um novo cristianismo, um novo velho, né? Fortalecido, porque Cristo tem essa capacidade. É o mesmo, mas é só em Cristo que a gente consegue ser único e diferente ao mesmo tempo, né? Eu olho para você tem um livro do Chesterton que compara. Ele, na verdade, ele fala de São Tomás, mas ele já tinha feito um de São Francisco, né? Ele era grande fã assim, de São Francisco. Ele vai comparando e é genial assim as comparações dele com São Francisco e São Tomás, porque são dois homens que viviam na mesma época ali na Europa, uma região muito próxima, temporal, espacialmente, né? Se comparar a história da humanidade. E eram totalmente diferentes e totalmente santos, e totalmente grandes, e totalmente cristãos. Porque isso é o cristianismo. Essa é a magnitude do cristianismo, né? E o Chesterton vai explicar em ortodoxia também. É só o cristianismo que tem isso. Você vai ser um mendigo, como foi São Francisco de Assis. E você vai ser quase o São Tomás de Aquino, ele tinha sangue imperial. Ele estava na linha sucessória ali para ser o imperador. Ele era primo do imperador. Ele era quase um rei, um imperador, um nobre, mas não era qualquer nobre, ele era lá em cima.
Tanto que eles não queriam deixar ele fizeram de tudo para fazer ele desistir. Quer dizer, você tinha um mendigo e você tinha um nobre, quase um imperador. Totalmente diferentes. São Francisco era poético. São Tomás foi o maior lógico da história da humanidade. Quer dizer, um estava num lugar, numa posição, num jeito. Foi no corpo a corpo vencer o mal e ser santo e ser cristão. Outro foi nas ideias, influenciar através das ideias. Um foi para a batalha corporal, o outro foi para a batalha intelectual. A grande cruzada foi vencida por São Tomás de Aquino sozinho, porque os árabes estavam pegando a teoria aristotélica e colocando como se a tese deles fosse a boa. São Tomás falou, peraí, tá tudo errado, ó, isso aqui é cristão. As verdades que tem aqui estão todas no cristianismo. Trouxe para cá e venceu intelectualmente. Então, quer dizer, isso é a magia, esse é o milagre, esse é o grande milagre da história. Ser cristão é isso. Né? Você pode ser de vários jeitos, você pode ser pacífico como um monge ou valente como um cruzado. Né? O Chesterton também coloca isso, se eu não me engano, é na Ortodoxia, que ele fala sobre isso. Então, quer dizer, isso é um milagre do cristianismo. É você ser santo, ser igual a Cristo, e quanto mais igual a Cristo você for, mais individual você vai ser, e mais a sua personalidade vai florescer. Né? Que é aquilo que Santo Agostinho também fala. Se você for rei, mas tiver vícios, você vai ser um escravo dos seus vícios. Agora, se você for escravo e servir a Deus, você vai ser livre. E essa liberdade que vai te fazer ser muito melhor do que um rei. Pô. Por isso que essa hierarquia social, isso aí é para os materialistas, isso tem um valor. Então eles querem ser igual, eles querem ter o dinheiro que não tem, roubar dos outros para ficar tudo igual. Por quê? Porque isso para eles vale muito, só tem isso, eles só tem isso. Isso não vale nada, eles só tem isso. Para o cristão, você quer ter 2 carros, quer ter 3, o problema é seu, eu tenho uma coisa muito melhor do que isso, para com isso. Lógico que a gente tem que ter conforto, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, isso tudo faz parte. É importante, mas no seu devido lugar. Não querer tomar do outro porque ele tem e eu não tenho, agora eu vou tomar e tem que ter tudo igual, não sei o que. Que palhaçada é essa? Que idiotice é essa? Que besteira. Isso é coisa de gente mesquinha. Eles querem ter porque eles não são. Eles não têm nada. Eles vão ter e vão continuar não tendo. Porque é como você tomar água do mar, salgada, tá com sede. Você tem, continua com sede. É isso que esse pessoal... Você pode olhar todos esse pessoal materialista. Eu quero ter. Tem e continua não tendo. E continua vai vir e nunca vai ter. E vai continuar insatisfeito, vai continuar brigando. E é por isso que eles vão pra guerra, vão querer conquistar os outros, vão querer dominar. Né? Platão já disse, o tirano é aquele que é escravo de si mesmo, não domina os próprios desejos. E é por isso que ele quer conquistar os outros. Pode olhar. Você acha que esses caras aí que estão assumindo o poder, que só querem poder, que tomar tudo, que eles são felizes? Olha pra cara desses caras. Eu olho pra cara deles e vejo coitados. Eu pena desses miseráveis. Porque eles têm tudo e não têm nada. E eu não tenho nada e tenho tudo. Eu não preciso de nada, porra. E eu quero mais o quê? Essa é a ironia do cristianismo. Esse é o grande milagre do cristianismo na história. Você não vai ter nada, mas você vai ter tudo. Por quê? Você não precisa de nada, porra. O que você precisa, você já tem. Só pra você perceber isso. Né? Então, me estiquei mais um pouquinho, alongando essa primeira parte, porque por mais que a gente estique, a gente ainda é muito pouco, né? Muito pouco do que a gente consegue falar mal e porcamente daquilo que Cristo, Pedro, Paulo já falaram tão bem, né? Seria bom se eles estivessem aqui para falar pra gente ainda, mas não estão, a gente tem que falar com todas essas nossas deficiências, repetindo aquilo que eles já falaram, de uma maneira diferente, adaptando a nossa condição, mas é a mesma coisa, tá? Um pouquinho piorado, né? Como dizia Chesterton, né? Não tô criando a minha filosofia, eu tô reexplicando uma coisa que já estava aí, explicando de uma maneira piorada, é isso aí que a gente vai tentando fazer. Então, Cristo, uma das coisas, quando ele vai, ele funda a igreja, né, da Espírito Santo, Pentecostes, se eu falei na última aula, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra da Bíblia, você vê que é sensacional, ele bota toda criatura. Por que eu acho que ele coloca isso? Porque hoje em dia não pode evangelizar, porque evangelizar é radicalismo, é fundamentalismo, você tem que respeitar. O próprio Cristo disse, pregai, ó, você vai forçar. Ele diz, ó, se o cara não quiser escutar, você bate o pé ali e tira, não leva nem a poeira. Né? O próprio Aristóteles também já disse isso, né? Não fica discutindo com um cara que não sabe discutir. Se o cara não conhece os princípios da lógica, não respeita as verdades elementares, então você não discute com esse cara, porque esse cara é um idiota. Cristo vai dizer a mesma coisa em outros termos, né? Olha só, se ele não quiser ouvir a verdade, então você bate a poeira do pé, ele não leva nem a poeira desse filho da mãe. Deixa pra lá, né? Então, ide e pregai a toda a criatura, né? Com a missão de fazer essa ponte, né, dos homens a Deus. Essa é a função da igreja, né? Pontífice, né? O Papa é o pontífice, é o cara que faz a ponte. Ele vai ensinar isso. Você pode estudar, como eu tento fazer e aprender um pouquinho, não aprendo quase nada, mas aprendo um pouquinho, ou você pode acreditar por fé. Aí é a sua escolha, né? Mesmo caminho, você pode fazer dos dois jeitos. E aí é muito engraçado, porque um texto que eu acho sensacional, né, tá no Novo Testamento ali, no Atos dos Apóstolos, a gente passa desapercebido, mas é bom chamar a atenção. Porque Pedro começa a pregar ali no templo, os judeus ficam revoltados com ele, prendem ele. Mas aí tem um dos judeus lá que é um cara que é bem citado, né, que é o Gamaliel. Ele foi inclusive professor de Paulo, não à toa Paulo tinha aquela inteligência, aquela sabedoria, Paulo era um estudioso, né, e foi ensinado por esse Gamaliel. Você vê que o cara era sagaz, porque que Paulo também tem essa sagacidade. Ele fala o seguinte, olha, vocês estão querendo matar esses caras aí, esses pescadores, né, esses divergentes aí, seguidores de Cristo,
Já apareceram tantos se dizendo Cristo, e esses caras somem sozinhos, porque é tudo bobagem que eles falam. Deixa esses caras pra lá, não precisamos perseguir esses caras. Sabe por que a gente não precisa perseguir? Olha como Gamaliel é um lógico espetacular. Isso é raciocínio lógico. A gente fala de fé. A fé e a lógica, eu acho que se encontram de uma maneira sensacional. Olha o que o Gamaliel fala. Se isso for humano, esses bobões vão ficar pra lá e ninguém vai lembrar deles. Como tiveram tantos Cristos e ninguém nem sabe quem são. Se for de Deus, não adianta a gente bater de frente, porque a gente vai cair e eles vão ficar. Tá errado, Gamaliel? Ou tá certo? Ou o grande milagre da história que o David Hume e toda a ciência moderna não conseguiu fazer. Um pescadorzinho, pescador não, né? O Cristo, né? Que eu fugiu a palavra agora, um marceneirozinho, e esses pescadores aí, vocês vão dar ideia a esses caras. Deixa pra lá, daqui a uma semana ninguém tá lembrando mais dessa palhaçada, deixa pra lá. Se for dos homens. Agora, se for de Deus, você pode botar o Império Romano, você pode botar a União Soviética, você pode botar os nazistas, você pode botar a Revolução Francesa contra, você pode botar todo mundo, meu irmão. Todos esses vão cair. E a mensagem vai continuar. Essa mensagem do Gamaliel, ela é genial. Genial. Você vê que ele era judeu, mas ele tinha uma sagacidade, tinha uma inteligência, tinha um raciocínio lógico, tinha que estudar, gente. Isso é inteligência, estudo. Também não adianta só fé, não. Tem que às vezes dar uma estudadazinha. A inteligência do Gamaliel como desarmou totalmente, né? E aí eles soltaram Pedro. E aí quem tava certo? Adiantou? Bater? Aí você vê aí alguns desses bilionários agora da nova ordem. Não, nós temos que acabar com o cristianismo. Faça-me um favor, tem 2.000 anos que esse pessoal tá falando isso. Você vai ser mais um bobão que vai ficar na história e o cristianismo vai continuar. É simples assim. Sempre foi assim. Todos os grandes poderosos, o exército, não sei o quê, todos eles, olha, se você for pegar na ponta lá, o poder desses caras dura mais ou menos 10 anos. Pode olhar os grandes generais, os grandes impérios. Normalmente eles ficam 10 anos ali e, pum, quando eles morrem, no dia seguinte que eles morreram, o pessoal muda tudo do que eles falaram. Acabou. Divide, império, acabou, não sei o que, não sobra nada. Você vai lá, uma semana depois da morte do cara, não sobra nada. O cristianismo tá aí. Não tinha exército, não tinha nada, e tá aí até hoje. E vai continuar. Esse é o grande milagre, né? Eu vou repetir isso aí pra ver se fica, né? Às vezes é a primeira vez que a gente escuta, a gente fica meio duvidando. A gente vai repetindo, o negócio vai aprofundando, né? E aí, né, mais à frente também, para a fundação da igreja, isso aqui eu tô falando em relação à fundação da igreja, né? Antes de partir, que Cristo funda a igreja. Ele aparece para Saulo e pergunta, Saulo, por que me persegues? Ele não fala porque você está perseguindo Pedro, porque você está perseguindo João, porque você está perseguindo fulano, porque você está perseguindo lá aquele que mataram apedrejado, né? Não, ele fala, por que me persegues? Ele fala que todos sejam um. Ele é a cabeça. Os cristãos são o corpo. O próprio Paulo, que aí não vai ser... O próprio Saulo, né, que aí já vai ser Paulo, vai escrever também. Porque ele entendeu. Ele entendeu quando o Cristo apareceu para ele e falou, Saulo, por que me persegues? Ele é esse corpo. É o Cristo que permanece na história. A igreja de Cristo é o próprio Cristo que permanece na história. Então ele está mostrando que quando você ataca um daqueles, você está atacando ele mesmo. Saulo não estava perseguindo ao Cristo. O Cristo estava morto. Estava perseguindo Pedro, estava perseguindo João, perseguindo Tiago. Mas Cristo coloca, esses são meus, eles fazem parte do meu corpo vivo que permanece na história. E aí ele, num outro trecho, o próprio Cristo no Evangelho já tinha dito que todos sejam um. Né? Hoje, infelizmente, desde a Revolução Protestante, a gente tem essa divisão na igreja, que é um ponto que eu não vou falar nesse curso, talvez mais pra frente, no segundo, terceiro curso, né? Eu penso futuramente passar medieval e depois a crise moderna, enfim. Mas é uma situação que a gente vai ter que resolver até o final, né? Porque isso foi ruim, politicamente, geopoliticamente. A igreja perdeu muita força. Você pode ver que a igreja era uma antes da Revolução, depois esfacelou. Por que Cristo disse que todos sejam um? Platão também viveu muito isso. Mais uma vez, para aqueles que isso é matéria de fé. Matéria de fé, porque para quem não estuda realmente. Para quem estuda, não é. Platão viveu um período onde a Grécia se uniu e venceu os persas, que era um grande império. Deu um chocolate nos persas. Os caras não tinham nem onde enfiar a cara, porque eles tinham 400 vezes mais homens, um império enorme, foram lá, bateram e voltaram. Por quê? Porque os gregos eram um. Em Platão, o uno se confunde com bem. Se você for um, parceiro, ninguém te pega. Você viu aquele exército dos 300, né, que seguraram lá o Império Persa. Por que eles seguraram? Porque eles eram um. Eles eram 300, mas eles eram um. Por que os 12 apóstolos venceram o Império Romano? Porque eles eram um. Se você for um, você é forte. Agora, se você ficar dividido, parceiro, você vê um leão quando chega numa manada de búfalo, ele dispersa aquele monte de búfalo, sai um para cada lado, e aí o leão faz a festa ali. Agora, se os búfalos forem um, não tem manada de leão que vai resistir. É a mesma coisa que eles fazem com o povo. Por que eles estimulam a imigração para vir um monte de gente de outras religiões, árabe, muçulmano, budista? E vai ter aquela bagunça, cada um vai ser, vocês não vão ser um, o país não vai ser um, né? Aí vem o laicismo, né? Não o Estado laico, mas o laicismo. Eles forçam essa confusão, cada um vai ter uma ideologia diferente, cada um vai acreditar. E aí vocês se dispersam. Quando se dispersam, vem alguns poucos maus e dominam. Por isso que Cristo diz que todos sejam um. Então, geopoliticamente, foi péssimo. A igreja tinha problemas? Tinha. Mas a divisão não era a solução. Mas isso aí é uma coisa que eu vou abordar em outro período, porque mais do que nunca a gente é uma situação que o cristianismo vai ter que resolver daqui pro final. As próprias profecias dizem
Apocalipse dizem que no final vai se resolver esse problema, os cristãos vão voltar a ser um. Mas mais do que nunca, a gente não pode brigar entre a gente agora, os cristãos, porque eles estão dominando e eles vão usar essa divisão para dominar. A gente brigou aí, um falando mal do outro durante alguns séculos, e eles usaram isso para tomar todos os postos. E agora a gente está numa situação de fragilidade, e é por isso que a gente tem que se unir de novo para ser um, porque se for um, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 4, 5, vai vencer. Essa é a promessa de Cristo. As portas do inferno não prevaleceram, não vai prevalecer. Não prevaleceram até agora, né? A gente vai falar nesse curso da crise ariana, Atanásio, praticamente o único ali que ficou de pé até o fim, quando todos eram arianos, e venceu. Por quê? Porque foi uno na fé. Agora, não adianta ser uno, não é essa unidade que tem sido proposta agora, a unidade na palhaçada, né? Cada um acredita no que quiser, na Pachamama, na não sei o quê, bababá. Não, somos todos um. Não, isso aí não é unidade, não. Isso aí é o contrário de unidade. A unidade na fé, a unidade em Cristo. Ainda que sejam 12. Ainda que a gente volte a ser 12, né? O Bernardo Kister fala muito isso. A gente volta a ser 12. Mas unos, juntos. E aí, essa unidade na fé, na verdadeira fé, que vai prevalecer aí na história. E aí, como eu venho repetindo já sistematicamente, até para tirar essa lavagem cerebral que a gente sofre, né? Desde criancinha nas escolas. Cristo aparece aí depois já, Paulo convertido, Cristo fala, passa na Macedônia. Né? Aparece em sonho. Por quê? Porque a razão grega, cara, entender Platão ajuda demais a entender o cristianismo. Por isso que eu, depois desse curso da Idade Antiga, eu quero fazer o curso sobre Platão. Entende? Agora eu tô entendendo esse negócio. Agora cai a ficha, entendeu? Os gregos, eles não eram monoteístas, eles acreditavam em vários deuses, geniais aquelas histórias deles, se você traz aquilo para entender a sociedade e a civilização, não são explicações idiotas. Não olha para as outras culturas antigas assim e acha que evoluiu. Não evoluiu, não. Os caras eram geniais, as explicações eram sensacionais. Você tem que saber interpretar aquilo ali. Se você está olhando para uma sabedoria antiga e está achando idiota, o idiota é você que não está entendendo. Né? Então tinha muita sabedoria ali, né? Mas não era ainda a sabedoria divina. Tinha partes, né? Negócio meio misturado, verdade, mentira, bobeira, coisa séria, não sei o quê. Mas, com Sócrates, Platão e Aristóteles, que eram caras que buscaram a razão, a verdade acima de tudo, deram a vida em função disso, Sócrates, de certo modo, foi o primeiro João Batista, assim, porque ele deu a vida em função da verdade. Ele falou, olha, eu não vou servir o mal. Se tiver que me matar, pode matar. Eu vou continuar falando a verdade aqui. Então, com Sócrates, Platão e Aristóteles, eles já viam que esse negócio de muitos deuses, isso não fazia sentido algum. Porque, se tem muitos, quem fez esses muitos? Teve que ter tido um anterior e mais forte? Porque a noção de causa, né? Porque tem um monte, tá? Mas quem fez esse monte? O monte surgiu ao mesmo tempo assim, do nada? O negócio não faz muito sentido, né? Então eles já perceberam que tinha que ter um anterior. Ainda que tivesse muitos, necessariamente tinha que ter um maior anterior que criou esses muitos. Era uma coisa de razão. Né? Por isso que a gente aproveita muita coisa de Sócrates, Platão e Aristóteles. Nem tudo, eles erraram porque eles são humanos. Mas muita coisa porque eles usaram a razão. Não faz sentido ter um montão. Porque ainda que tivesse um montão, teria que ter um anterior maior, mais forte, mais poderoso, que fez o todo. Né? Então eles já tinham percebido esse negócio de que muitos deuses não faziam muito sentido. E que apontavam para o Aristóteles. Ficou conhecido aqui, né, do motor primário. Tem que ter um motor primário, tem que ter uma força anterior que começou tudo. Né? Que São Tomás de Aquino vai usar também, vai interpretar também, vai ver também, né, quando ele vai tomar isso dos atos e falar, isso aqui é cristão, pô. Peraí, ele faltou algumas palavrinhas e tal, mas se você pegar o grosso ali, o raciocínio é cristão. E de fato é. Porque toda vez que você se refere à verdade, necessariamente vai ser cristã, porra. Como as pessoas falam, não, é fé ou razão. Como se você, vamos supor que você não conhecesse matemática. Aí a pessoa fala assim, acredita em mim, 3 vezes 3 são 10. Isso é a fé, 3 vezes 3 são 10. A fé, ainda que você não sabe de matemática, a fé vai falar só, 3 vezes 6 são 9. Você não sabe hoje, mas um dia você vai saber. 3 vezes 3 são 9, isso é fé. A fé, você não sabe matemática? Tudo bem, 3 vezes 6 são 9. Acredita, confia. Um dia você vai ver que é assim mesmo. Isso é a fé. De cima para baixo, essa verdade vem, você não sabe por quê, mas você sabe que ele acredita ali. Aí, um dia você aprende a matemática, vai lá para a escola, 3, mais 3, 6, mais 3, 9. Ih, 3 vezes 6 são 9 mesmo. Esse é o caminho da razão. Mas eles nunca vão divergir, gente, não faz sentido. Cristo é o Logos. Cristo é essa verdade. Você sabendo direto, ou aprendendo a fazer, ou aprendendo a estudar, é como se você estivesse numa montanha, a fé vem de cima, você tem um amigo lá na montanha, tu liga pra ele, e tu tá embaixo. Vamos nos encontrar? Aí você vai subindo nele, você vai subindo e ele vai descendo, vocês vão se encontrar. Esse encontro é a doutrina da igreja. Essa é a diferença entre fé e razão, é só o caminho, mas vocês estão chegando no mesmo lugar. É uma coisa só. Tanto que Cristo diz, passa a Macedônia, porque tinha que ter esse encontro com os gregos e buscar essa razão, porque aí sim, essa fé e a razão sejam unidas. Como eu entendo a fé, o raciocínio lógico, ele necessariamente precisa de fé, porque você nunca prova as premissas. Então, para mim, quer dizer, para toda premissa você precisa de fé, e aí você desenvolve racionalmente. A fé e a razão é como se fossem as duas pernas de uma pessoa. Não tem como você andar sem ter duas pernas. Você vai na capenga. Se você só tiver fé, fica uma fé frágil. Qualquer bobão vai lá e te convence. Se você for só racional, você vai ser louco. Você vai ficar louco. O Chesterton fala isso também. Eu esqueci até os livros de Chesterton, acho que é meio parecido assim. Ele fala, se você tiver só razão, você vai ser louco. Não tem nada mais racional do que o nazismo, do que o comunismo. Isso é racionalismo. Você vai chegar a uma idiotice danada se você for racional. Então você precisa ter essa aliança entre fé nas premissas mais verdadeiras
né? Justiça, igualdade. Você não consegue provar essas coisas racionalmente. Isso é uma questão de fé. As premissas são sempre uma questão de fé, mesmo na lógica mais assim, racionalista que seja. A premissa é sempre uma questão de fé. As premissas. Até os princípios da lógica são questão de fé, porque você não consegue provar que é igual a A sem usar a própria lógica, sem ter fé na lógica. Então, quer dizer, a fé é necessária, mesmo no racionalismo mais extremo. E a razão também é necessária na fé, porque você acredita em Cristo, por quê? Porque eu tô te dando um monte de motivo racional aqui, porra. Senão você acredita em qualquer coisa, na batata marciana, ou qualquer coisa. Por que você não acredita nessa? Porque não faz sentido, não tem razão. Por que você acredita em Cristo? Porque faz. O cara chega ele fala, amar é o próximo como a si mesmo, você vai falar que não tem razão nisso daí, você fala assim, olha, eu não teria chegado a essa conclusão, mas agora que você me falou, eu vejo, não tenho nada mais racional do que isso. É aí que eu acho que as pessoas confundem a fé e a razão. Não quer dizer que é irracional. Não, quer dizer que às vezes você não vai perceber. Sabe aquela coisa que você não sabe como é que é, mas depois que a pessoa te conta, só, é assim mesmo. Caraca, tá certo, é isso aí. Isso é a harmonia entre a fé e a razão. Você pode não saber, mas uma vez que você sabe, faz todo sentido. Né? Muito se fala sobre a trindade. Não se pode provar a trindade. Tudo bem, não se pode provar. Mas já em Platão pegava e falava assim, tudo é a unodíade que ele falava. Porque você pega o grande, você pega uma coisa grande perto de uma pequena, ela é grande. Você pega uma coisa maior, essa coisa grande, ela não é grande mais. Ela passa a ser pequena. Então, quer dizer, ele falava, é uma unidade de dois, porque você tem o grande e o pequeno, o frio e o quente. Né? É tudo assim. É uma coisa e a outra. Então ele já tinha visto essa díade no uno, essa dialética. Mas se você tem o grande e o pequeno, necessariamente você tem o médio. Então não é uno, não é duo, é trino. Ele também falava, você tem o todo é uno, mas o uno tem partes. E essa parte se encontra com o uno, com a unidade do todo, então são três. Então, quer dizer, em Platão, o Platão ele fala mais da unodíade, mas os neoplatônicos já vão falar do uno trino. E não é essa disparidade, é o uno racional, porque necessariamente tem que ser assim. E já em Heráclito, antes de Platão, ele já dizia, o logos ele é trino, porque o logos é o pensamento, a palavra e a razão. Então, quer dizer, o logos também em Heráclito já era trino. Então, quer dizer, eu poderia dar até outros exemplos, mas assim, por mais que, tudo bem, eu concordo contigo, você chegar racionalmente e provar que o Deus é trino, talvez você não conseguiria. Mas uma vez que ele te fala, você faz assim, faz todo sentido que seja trino mesmo. Porque se completa, porque fica perfeito. Entendeu? Então essa é a verdadeira unidade entre a fé e a razão. Não tem como você botar contrário. Se o cara tá botando contrário, ele não tá entendendo direito. Ou não tá entendendo a questão da fé, ou não tá entendendo a questão da razão. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E aí, pessoal, acho que eu vou até fechar por aqui, porque eu já me estendi. Eu queria falar um outro slide, mas essa aula hoje rendeu. Vou parar por aqui. E na próxima aula eu falo como a providência zomba da incredulidade. Né? Toda essa questão da queda do Império Romano, a ascensão do cristianismo, né? E como tudo caminhou para que Cristo prosseguisse, o cristianismo prosseguisse, e assim, o mundo tenta vender isso de uma maneira diferente. Não sei o que, não foi bem assim, o negócio é um monte de coisa, não sei o que. Mas quando você analisa racionalmente a história, você vai ver que é racional ter fé, né? O próprio Pascal já dizia, né? As coisas mais racionais, elas vão além da razão. Não tem como você explicar racionalmente, você precisa de um pouco mais, né? E é esse um pouco mais que o cristianismo dá. A razão sozinha, como o Chesterton também já disse, ela fica louca. Pega uma pessoa extremamente racional, a pessoa não vai ficar louca se ela não tiver um pouquinho de poesia, um pouquinho de arte, um pouquinho de sobrenatural, de transcendental na vida dela, ela vai ficar completamente louca. Né? E é esse algo a mais que falta na razão humana que a fé complementa. E aí assim, as duas, você vê os grandes homens, os grandes gênios, as grandes personalidades na história, são homens que foram tão racionais, como São Tomás de Aquino, quanto homens de fé, né? Como o próprio São Francisco de Assis, né? Que são esses os grandes homens, de diferentes formas, né? Você tem diferentes santos. Você vai, uma época muito próxima ali também, Santo Inácio de Loyola, um guerreiro, mas da mesma forma, servidor de Cristo, obediente à verdade, e tão ímpar na história. Não tem outros homens iguais, são gênios, são grandes, fizeram a verdadeira história. Não foram os impérios que fizeram a história, é isso que a gente vai aprender. Foram os grandes homens, os grandes santos, esses sim que fizeram a história. Tá? E já falei demais hoje, então até a próxima e forte abraço, galera. Tchau, tchau.